Já convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Lucas 17, a partir do versículo 17. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu estou muito feliz com mais esta oportunidade, muito grato a Deus. E na verdade é exatamente, sobre gratidão que eu quero falar nesta noite. Gratidão, esse sentimento tem desaparecido do meio da humanidade. E nós que servimos a Deus, nós que buscamos ao Senhor, nós conseguimos enxergar isso. Quase não se tem mais gratidão. E quando se fala em gratidão a Deus, é muito pior. Porque uma coisa é nós sermos gratos ao homem, que é pó, que é cinza, que está à mesma altura de nós. Mas quando nós falamos em gratidão a Deus, aí nós já estamos falando de um ser supremo, de alguém que não tem falha, de alguém todo-poderoso, de alguém que é infinito em sabedoria, em poder, enfim, de alguém que não precisa de nós. Deus, Ele basta a si mesmo. Mas ainda assim, Ele tem sido bom para com as nossas vidas. E aí fica a pergunta: como não ser grato? Como não demonstrar gratidão a alguém assim? E infelizmente, muitas pessoas ainda mostram ingratidão para com Deus. Muita gente ainda não é grato a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda pode fazer, realizar nas nossas vidas, na vida da humanidade. Infelizmente, esta é a realidade, irmãos. Nós vemos aqui um texto bem conhecido, a cura dos 10 leprosos. Jesus indo para Jerusalém, e ele passa então por Samaria e pela Galileia, e ao passar por ali, esses 10 leprosos têm a oportunidade de clamar, de pedir socorro a Jesus.
alguém que poderia realmente trazer benefício, trazer a solução para aqueles homens. Com certeza, aqueles homens, eles tentaram resolver os seus problemas em outras ocasiões, de outras formas. Mas chega a oportunidade deles falar com Jesus. E falam. Jesus então dá a solução, entrega a cura, dá a resposta que aqueles homens desejavam. Mas nós vemos aqui pelo texto que apenas um volta para agradecer. Apenas um usa de gratidão para com o que recebeu. De 10, apenas um. E nós vemos, irmãos, que hoje o mundo não está diferente. Às vezes nós olhamos uma palavra como essa, talvez começamos a dizer nos nossos corações, mas quanta ingratidão, não é isso? Enquanto muitas das vezes nós temos sido ingratos ao Senhor. Ingratos com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, ingratos com as decisões que nós tomamos, com o destino, com o rumo de vida que nós escolhemos. Quando nós paramos para observar, nós vemos que temos sido ingratos a Deus. A palavra é essa, ingratos. Talvez deveríamos mostrar mais gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, embora nós não mereçamos nada. Porque quando nós começamos a meditar e a estudar as Escrituras Sagradas, nós conseguimos compreender que o que nós merecemos é a morte. O que nós merecemos é a morte. Mas, no entanto, a bondade de Deus é tão grande que nos dá vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, como não demonstrar gratidão? Como não sermos agradecidos a um Deus como este? A um Deus que, sabendo que nós merecemos a morte, merecemos o castigo, nos dá a oportunidade de vida eterna em Cristo Jesus. Esse Cristo Jesus que, apesar de ser o Senhor, apesar de ser o Salvador, o Filho de Deus, nos dá exemplo de gratidão a Deus em muitos pontos da Bíblia Sagrada. Poderia aqui citar muitos, mas por que não lembrar de Lucas 11, 41, onde Jesus agradece a Deus,
tem gratidão ao Pai por haver o escutado. Graças te dou, Pai, porque em tudo tem me ouvido. E então um homem é ressuscitado depois de 4 dias. E para quem tem estudado a Bíblia, a palavra de Deus, sabe que em tantos outros lugares, o próprio Cristo demonstra sempre gratidão ao Pai. O próprio Jesus, o Salvador, sem pecado, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, demonstrando gratidão a Deus em muitos momentos, nós podemos contemplar nas Escrituras Sagradas. Poderíamos também colocar aqui a gratidão de Ana, uma mulher que orou aproximadamente 25 anos para conseguir uma bênção. Irmãos, talvez a gente vê uma história como essa, a história de Ana, e não consegue entender o quanto aquela mulher sofreu. 25 anos, não são 25 dias. Foi muito tempo. Uma luta constante. Chega um momento que ela ali no templo, orando, o sacerdote a tem como embriagada, de tão abatida que aquela mulher estava. Já tinha muito tempo que aquela mulher vinha sofrendo, lutando por um ideal, e ela consegue a vitória. E a Bíblia fala que Ana louva a Deus, que Ana agradece a Deus, que Ana tem um coração agradecido ao Senhor. E quando nós começamos a pensar nas dificuldades que aquela mulher passou, podemos assim imaginar, nós percebemos então que nós precisamos aumentar muito a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Por que não citar aqui também Davi? Quem medita nas Escrituras, a maioria das pessoas é apaixonado pelo livro dos Salmos. A maioria deles, a autoria de Davi. E a maioria deles demonstrando gratidão a Deus. Ah, irmãos, a vida de Davi também eu não preciso nem comentar muito. O que aquele homem passou na sua trajetória aqui nesta terra foi terrível. É bem verdade que ele teve muitas conquistas, ganhou muitas guerras, mas ele passou por momentos terríveis, mas nunca deixou de ser grato a Deus. Nunca deixou de ser grato a Deus. Um exemplo para todos nós. Um exemplo para todos nós, que muitas das vezes esquecemos
de ser gratos a Deus por tudo que Ele proporciona nas nossas vidas. Qual de nós nunca parou para refletir? E em alguns momentos de nossas vidas, nós chegamos a declarar: eu não mereço isso, eu não mereço tanto, porque eu sou falho, eu sou um pecador, eu erro muito, e ainda assim, Deus tem me sustentado. Sinal que nós precisamos realmente entender o que é gratidão a Deus. Alguém que conhece perfeitamente as nossas vidas, sabe todos os nossos passos, os nossos pensamentos, e cai para nós, irmãos, a maioria dos nossos pensamentos, às vezes são terríveis. E não podemos esconder isso, porque Deus sabe todas as coisas. Muitas das vezes nós temos pensamentos que envergonham o nome do Senhor. E ainda assim Deus tem tido misericórdia de nós. E ainda assim Deus tem nos sustentado. E ainda assim Deus tem nos dado sempre mais uma oportunidade. E eu pergunto, como não demonstrar gratidão a esse Deus? Não poderia ficar de fora o servo do Senhor, Jó. Quem conhece a história, o que aconteceu com aquele homem, o que é narrado nas Escrituras Sagradas, aquele homem passa por um sofrimento terrível. E depois de tudo, a palavra de Deus nos fala que em tudo que aconteceu com Jó, ele não atribuiu falta, culpa alguma a Deus. Isso é que é um exemplo de gratidão. Isso é que é um exemplo de ser grato ao Criador. Irmãos, vamos nos imaginar no lugar daquele homem. Nós citamos aqui alguns personagens, algumas pessoas que passaram por momentos difíceis. Mas quando nós começamos a pensar na história de Jó, no que ele passou, no que ele sofreu, e depois de tudo, mostrar gratidão a Deus. Isso é um tapa no rosto, na nossa face, na face de cada um de nós, mostrando que nós precisamos melhorar muito, que nós precisamos ser mais gratos a Deus por tudo que Ele fez, que Ele faz e que Ele ainda pode fazer nas nossas vidas. A palavra é gratidão. Aí eu pergunto a todos nós, como tem sido a nossa gratidão para com Deus? Como tem sido a gratidão, a sua gratidão para com Deus em tudo que Ele tem realizado e feito na sua vida?
o trabalho que Ele te dá, a família, os amigos, tudo aquilo que você consegue imaginar que são coisas boas, e Deus tem te abençoado, Deus tem te sustentado por cada manhã que nós levantamos e podemos mais uma vez respirar, que podemos mais uma vez fazer planos, irmãos. Quantas pessoas às vezes faz um plano hoje e amanhã já não existe mais. E você consegue imaginar o quanto Deus foi bom, tem sido bom com você até o presente momento? Amanhã podemos já não existir mais. E como está a nossa gratidão a Deus? Como está a nossa gratidão a Deus? Por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele realizou na minha, na sua vida. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, que nos fala que a gratidão, sabe o que ela faz nas nossas vidas? Ela nos salva. A gratidão, ela nos salva. Então que nós possamos, irmãos, sermos gratos a Deus. Mas não é apenas de palavras. Não é apenas de abrir a nossa boca e dizer que é agradecido. Eu agradeço a Deus. Mas mostrarmos isso no dia a dia, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com as decisões que nós temos que tomar dia após dia. Porque todos os dias nós precisamos tomar decisões. E essas decisões que nós temos que tomar, elas de fato vão mostrar como está a nossa gratidão para com o Senhor. Gratidão essa que nos salva. No final das contas, essa gratidão, ela nos salva. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, e disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé, ou seja, a gratidão que está no seu coração, te salvou. Que possamos não esquecer disso, irmãos. Sermos gratos a Deus por tudo. E mais uma vez eu falo, não em palavras, mas em atitude e maneira de viver. Amém? Que Deus nos abençoe, e esta palavra que eu trago nesta noite, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.